Bom, boa noite. Eu sou o professor Lucas, professor de História. Hoje nós vamos ter uma aula sobre a Era Vargas, né, referente ao nono ano do Ensino Fundamental 2. Aqui já está uma imagem do Getúlio. A gente pode observar ele como um homem que reflete, né, bem pensativo, bem reflexivo sobre o mundo, né, sobre o Brasil em si. Primeiramente a gente deve entender o contexto político anteriormente à Era Vargas, para a gente conseguir compreender de forma efetiva a atuação do Getúlio se iniciando, né, com a Revolução de 30. Então, com a crise da política do café com leite e dos governadores, por conta de desacordos, né, da aliança entre Minas Gerais e São Paulo, Minas Gerais então quebra essa aliança, a aliança liberal, quebra a aliança do café com leite com São Paulo e coloca Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, como principal político ali a enfrentar o paulista Júlio Prestes, né, na eleição de 1930. Ainda Getúlio Vargas é apoiado pelos tenentes, né, na Revolução de 30, em que garantia cargos, né, onde também nomeou interventores, alguns tenentes, né, em seu governo. Então os protagonistas da eleição eram, como eu falei, Júlio Prestes e Getúlio Vargas. E essa aliança liberal de Getúlio, ela foi muito apoiada, né, por Minas Gerais, como eu disse, e ela viria a ser como um marco revolucionário mesmo, em que Getúlio sai do Rio Grande do Sul, né, de São Borja, onde é sua terra natal, e vai até Rio de Janeiro e toma o poder. Mas anteriormente Júlio Prestes tinha ganhado a eleição, né, com apoio da maioria dos estados. Ele ganha a eleição, mas com algumas fraudes ali, algumas supostas fraudes, Getúlio Vargas toma o poder com a aliança, com o apoio de Minas Gerais, né, das elites de Minas Gerais. E logo ele inicia, ele tem um projeto de modernizar o Brasil, né, uma questão de industrializar também, muito vinda da Europa, né, como Itália, Inglaterra. E com esse discurso ele viria a ascender, né, ao poder. Bom, em 1930 a 1934 acontece o governo provisório de Getúlio Vargas, né, nesse período de 4 anos, onde ocorreu um afastamento das tradicionais oligarquias estaduais, né, e com a nomeação de interventores veteranos das revoltas tenentistas, né, como eu disse anteriormente, os tenentes apoiaram Getúlio e ganharam cargos ali como interventores. Ainda o Brasil tinha pontos preocupantes, né, para lidar, como a economia agrária ainda muito dependente, né, e as exportações de produtos, e a questão operária também que viria reivindicar, né, uma maior condição de empregos, de salários, de férias, de direitos trabalhistas mesmo. Então
É, acontece que Getúlio Vargas, no seu governo provisório, ele é apoiado pelos tenentes, né? Os tenentes, então, eles defendiam a luta pelas armas e os operários estavam descontentes com a política, né? Então há tensões entre São Paulo, né? Em São Paulo, com a nomeação do interventor do Estado, João Galberto, né? Um pernambucano, tenentista e de esquerda. E houve uma tentativa de São Paulo, das elites, em se reorganizar contra os estados, contra o governo provisório de Vargas. Mas as elites paulistas são derrotadas, né? Lutaram sozinhas e foram derrotadas nas armas de São Paulo, mas eles se consideravam moralmente vitoriosos. Houve uma repressão às lideranças civis e militares nacionais que apoiaram a causa paulista. Mas após isso houve uma diminuição, né, do poder dos tenentes, em que Getúlio Vargas ele diminui esse poder aos tenentes. Com a Revolução Constitucionalista isso acontece. E em 1934 é aprovada uma nova Constituição, né, onde marca o período do governo constitucional de Getúlio Vargas, marcado pela a implementação das promessas de campanha, né, de Vargas, bem como o voto secreto, o voto feminino, o fim da degola, né, a criação da justiça eleitoral, a criação do Ministério da Educação e da Saúde Pública. Então, Vargas também ele viria a se atentar, né, e ter um descontentamento em relação à Constituição. E com isso também, nessa época, há um crescimento da oposição a Vargas. Então, com isso, ele cria o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, em novembro de 1930, onde ocorreu a criação das juntas de conciliação e julgamento para arbitrar os conflitos entre patrões e empregados, e a criação do Ministério de Educação e Saúde em 1932, né, com nacionalização das Forças Armadas, tentativa de controle da indisciplina, né, uma forma mais de controle em que Getúlio toma para si, né, as rédeas do governo. Getúlio assim centralizando o poder como um moderador, né, do Estado. E a criação do Conselho Nacional do Café, né, e Departamento Nacional do Café, DNC, em 1932. Então agora, entrando mesmo no governo constitucional, com a aprovação da Constituição, 1934, foi estabelecido que a primeira eleição seria indireta, retornando às eleições diretas somente após o fim do mandato presidencial. Vargas, assim, venceu com 175 votos contra 71 de Borges de Medeiros. O apoio a Vargas não era unanimidade, mas demonstrava grande habilidade em lidar com demandas opostas, neutralizar os adversários e estimular divisões. Então, desde o início, Vargas foi um cara que tinha muita habilidade ali em derrotar seus oponentes, né, políticos, em que ele era um cara que tinha muita estratégia, né, em relação a isso, e se preocupou muito nisso também, em proteger o seu governo. Bem diferente, ele foi um cara que se preocupou muito mais do que os outros presidentes do Brasil em proteger o seu governo, em atender também as necessidades da população, mas com um viés plenamente autoritário, no qual se reforça também no Estado Novo, né, isso. Então houve uma polarização da política, né? E com o esvaziamento do tenentismo, a política autônoma nas lideranças tenentistas acabaram por se disseminar entre os movimentos políticos de esquerda,
PCB, Partido Comunista do Brasil, e a ALN, Aliança Nacional Libertadora. Aliança Libertadora Nacional, perdão. Principais tendências da política da Assembleia Constituinte sobre o autoritarismo cientificista, o liberalismo, os esquerdistas, os fascistas, né? E outras influências também ali, né, nesse contexto da Igreja Católica e a aproximação da Igreja e Estado, em 1930. Assim, já nos seus antecedentes do Estado Novo, ocorre tentativas da intentona comunista em 1935, né, onde havia muitos rumores em que o comunismo ele ameaçava, né, ameaçava as ordens democráticas, ameaçava o Estado. Isso se disseminou entre o mundo inteiro. Então houve tentativas da intentona comunista de 1935, levantes em Natal, Recife e Rio de Janeiro, que culminaram com a prisão de Olga Benário e Luiz Prestes em Moscou, né? Foram exilados na Rússia. E houve um desmantelamento das forças de esquerda, o crescimento da onda totalitária, né, do fascismo sobre o mundo, e a polarização política, no qual essa onda fascista, né, o Getúlio Vargas, ele se apropria, sendo ele um cara que sempre admirou Benito Mussolini, né, da Itália, e tomando ali também muitas influências que refletiu no governo Vargas, sendo ali o Benito Mussolini um exemplo muito grande para o Getúlio nos modos de governar. Então acontece o plano Cohen, né? O plano em que há uma ameaça do comunismo no Brasil, em que é uma suposta, né, um suposto plano, né, mas que não viria realmente a ter acontecido. Muito vinculado pela imprensa, que colocou uma imagem negativa, né, dos comunistas. Então houve uma tentativa da eliminação da oposição, e 3 candidatos disputariam as eleições de 1938. José de Almeida da Silva, ex-aliado de Vargas, era considerado próximo das ideias tenentistas, mais sensível a um Estado interventor e as questões sociais. E Armando Salles de Oliveira representava o federalismo e o liberalismo sob uma fachada mais moderna e reformista. E Plínio Salgado, né, líder integralista, disputava a eleição para posteriormente instaurar uma ditadura do Partido Único. Nesse sentido, Vargas ali ele coloca para si muito a questão do popular, né, do populismo, como uma personalidade autoritária que buscava apoio das massas. Sobre o Estado Novo, a construção do Estado autoritário se deu de uma organização de poder, né, dentro de uma construção do progresso dentro da ordem, em que essa fase foi marcada por medidas que visavam o desenvolvimento econômico, por medidas de afirmação de autoridade por parte do Estado, com base na repressão e no uso da propaganda muito forte, em que eu vou comentar posteriormente. Então, e o segundo período da Era Vargas ela coincide com o processo de derrota do eixo da Segunda Guerra Mundial. Internamente, o Estado buscou afastar a pilha do Estado autoritário, se aproximando dos trabalhadores. Então, o Estado Novo, com a Constituição de 1937, elaborada por Francisco Campos, é uma Constituição autoritária e centralizadora.
Na Constituição do Estado Novo, o presidente da República era considerado autoridade suprema nos assuntos da política interna e externa. A política trabalhista de Vargas, ela, ela tem uma propaganda política muito forte, e com carisma muito pessoal do Vargas, em que passava uma imagem positiva, no que toca aos trabalhadores, com a aprovação de leis trabalhistas em 43 e uma adoção e como uma doação aos trabalhadores inspirada na carta de Mussolini, da carta del Lavoro de Mussolini, né, como eu comentei anteriormente, uma inspiração para Getúlio, com a ideia de patrimônio do trabalhador. Assim, então, o Estado se coloca como mediador das relações patrão-empregado e com um controle dos sindicatos. Getúlio Vargas, durante o Estado Novo, ele se preocupa fortemente em controlar, em dominar os meios de propaganda e referente ao papel do intelectual no Estado Novo, em que o intelectual anteriormente tinha um papel mais distante, né? Mais distante do povo, em que o intelectual ele refletia sobre as questões sociais, sobre as questões políticas, mas que ele não adentrava, né, aos assuntos. Então, no governo de Getúlio ocorre essa mudança, em que os intelectuais passam a ir até o povo e ouvir, né, as necessidades do povo. E com isso, o intelectual ele reivindica para si o papel de guia, condutor e arauto com o papel de educar a população, né? Com a ideia de educar mesmo, de civilizar, né, a população. Então, com o DIP, a produção cultural estava na mira do Estado. O Estado estava centralizado, autoritário e controlando todos os meios de comunicação, né? Então, com o Estado Novo, tem-se a ideia de expurgar, né, os erros do passado, em que o Estado Novo era, já diz o nome, né, seria novo, seria uma coisa que viria para ser uma transformação política, né, que viria para ser uma coisa positiva, mas passou a ser com muitos traços autoritários, né? Então, o Estado Novo tem a busca de raízes, né, brasileiras, o ideal de brasilidade, passa a ser o foco das preocupações intelectuais através da arte. Aqui temos o Getúlio com as crianças, né, com ali no fundo as mulheres, onde ele vem e onde ele vai até a população, ouve a população e procura atender os seus pedidos, né? Onde ele ouve a população e com isso ele desenvolve um carisma muito forte no seu governo, né? Ele se torna um homem muito popular, onde ele é abraçado pelo povo, né? Com uma ideia muito de patriotismo, de nação, de buscar as raízes, né? Bem uma linha do fascismo, né? Fascismo italiano de Mussolini. Então, os intelectuais como participantes de um projeto político-pedagógico destinado a popularizar e difundir a ideologia do regime. Então, Getúlio une, né, o homem de pensamento e o de ação entre a política e a literatura, entre intelectuais e o Estado. No Estado Novo, o Estado se transforma no tutor, no pai da intelectualidade e se identificar com as forças sociais. Assim, o intelectual ele passa a ser o intérprete da vida social, sendo capaz de transmitir as múltiplas manifestações sociais trazendo para o Estado
que era disciplinar, refletir, né, e coordenar, são vistos como intermediários que unem o governo e o povo, né? Então, o papel do intelectual é diferente do que o papel do intelectual anteriormente, né, com Machado de Assis, né, em que o intelectual não refletia tanto. Não refletia, mas ele se distanciava dos assuntos, dos assuntos, distanciava das ações, e assim os intelectuais no Estado Novo eles viriam atender e ouvir, né, a população, o povo brasileiro. Então Getúlio Vargas ele é como um moderador, né, como pai da intelectualidade, da consciência nacional, e ocorre uma ideia de nação muito forte, né, com uma autovalorização do país. Aqui temos a propaganda, né, na televisão do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, no qual foi administrado ali por Lourival Fontes. Então o DIP ele com o objetivo de controlar os meios de comunicação e orientar as manifestações da cultura popular. Também a cultura ela passa a ser um núcleo organizatório do regime, em que em todos os meios como de comunicação, como o rádio, o teatro, o turismo, a imprensa, a televisão, o DIP ele viria a impor, né, essas culturas, a sua ideologia do regime, né, a sua propaganda política. Então, que como eu disse sobre a direção de Lourival Fontes, viria a materializar toda a propagandista do governo. Embargava a divulgação, radiodifusão, teatro, cinema, turismo e imprensa. O rádio ele foi muito importante como veículo de difusão cultural do governo e artística. Ele, através disso, dessa emissora, o regime buscava monopolizar a audiência popular, contratando uma equipe exclusiva de rádio, no qual seria divulgado os assuntos do governo Vargas. Então a rádio A Hora do Brasil foi criada, né, que ela não seria apenas a palavra do governo, mas a voz sincera do povo, que o regime faz realizar uma série de entrevistas radiofônicas sobre a política do governo, para evitar o desgaste do regime. Muda-se o locutor para o locutor do povo. O Estado aparece como o único interlocutor, legítimo para falar com e pela sociedade. Também, no âmbito do teatro, Getúlio Vargas ele cria o teatro proletário, né, que tinha o objetivo em fazer propaganda pró-sindicalização através do lazer dos operários, de suas famílias. Esse teatro didático cívico apresentaria exemplos de comportamento, modelos de cumprimento de dever, construindo assim a figura do operário padrão, né? Um operário mais dócil, um operário que viria a respeitar e glorificar a imagem, né, de Getúlio. Então, nesse modo, fica clara a eficiência do DIP, né, na montagem da doutrina do Estado Novo, né, funcionando como organismo que penetra em todos os poros da sociedade. Essa entidade constrói uma ideologia que abarca desde as cartilhas infantis, os jornais nacionais, passando pelo teatro, música, cinema e marcando presença no carnaval, né, em que a oficialização do carnaval ocorre.
também ocorre uma, né, uma homogeneidade do padrão cultural, né, como centralização de informação, em padronizar o campo da cultura para que não houvesse muito pensamento crítico, né, da população brasileira, né, que seria mais voltada às ideias, aos conceitos que Getúlio Vargas pensava, né, é, é, divulgava. Então, dessa maneira, ele busca invalidar as manifestações culturais do povo, vendo como prejudiciais ao interesse da nação, né? E o rádio ele aparece como veículo de censura e recompensas que fazem parte do controle do regime. Há uma personificação de padrões éticos de comportamento, para empatia, apelando, né, para empatia de emoções com recursos amplamente utilizados pelo governo. Também para atrair os olhos femininos, infantis e operários também, os contos e crônicas de estampa. Nessa literatura o pensamento é resumido em fórmulas ou apenas sugerido de maneira a não provocar nenhum esforço intelectual por parte do receptor. Não faz, então, dessa maneira não faz com que o povo pense, né, seu próprio pensamento, e só reproduza, entenda e reproduza o que o governo de Getúlio divulga. Teve muita preocupação também em relação à música, né, a produção musical, que em ritmos como samba, frevo e machixe eram considerados selvagens e as suas origens eram pouco recomendáveis. Em que a Frente Negra Brasileira foi fechada por ordem de Vargas, em que não poderia ocorrer o samba, continuar dessa maneira, então difundindo valores que fugiam do controle do Estado. Então o regime busca construir uma nova imagem do sambista, né? Ele é o trabalhador dedicado que só faz samba quando sai da fábrica. Então, desse modo, fica claro os esforços do governo no sentido de utilizar as manifestações da cultura como canal de difusão e ideologia do regime. Então o Estado Novo ele tem uma preocupação muito grande em relação a governos anteriores com propagandas, né, em se proteger em relação a isso. E também o nacionalismo na conjuntura de guerra, né, da Segunda Guerra, funcionando como elemento poderoso de exaltar os ideais de nação, de raízes, de brasilidade. Então Vargas é marcado muito pelo Estado Novo com forte autoritarismo, mas que ele viria a atender às necessidades do povo, né, como fez. Ele com traços muito autoritários, muito censurando a imprensa, censurando todos os meios de comunicação, mas que viria a desenvolver a indústria, mas que viria criar as leis trabalhistas, né? Toda uma questão dele ser um caudilho, um homem popular, e assim atendendo os pedidos, as demandas do povo, isso muito com a estratégia utilizada por ele mesmo, dos intelectuais sendo atuando como intermediários, né, em que eles ouvem o povo e colocam os seus posicionamentos, suas ideias ao Estado, e o Estado assim deve atendê-los, né, dessa maneira, nesse sentido. Então Caxias e Tiradentes são apontados como exemplos, né, luminosos em que o país devia buscar inspiração e força para superar a crise da modernidade, né? E essa ligação entre modernismo e Estado Novo é uma invenção do regime, né, em que ele se apropria muito da cultura, do evento modernista, né, da arte,
como um todo uniforme, não distinguindo as várias correntes de pensamento que a integraram. Então, o Estado Novo ele se mostra preocupado, muito preocupado em converter a cultura em doutrinação, do que propriamente de pesquisa e de reflexão. Assim, a busca da brasilidade vai desembocar na consagração da tradição e símbolo de heróis nacionais, como acabei de dizer, Caxias e Tiradentes. Então, aqui nós temos, por fim, uma atividade em que vocês, alunos e alunas, deverão realizar a leitura dos textos apresentados, dos slides, e deverão realizar um debate sobre a transformação do papel do intelectual antes e após a Era Vargas, né? Como eu comentei, o intelectual ele tinha um papel diferente, né? Em que Vargas transforma essa função do intelectual. E também comentar sobre o que você entendeu e compreendeu sobre o departamento de imprensa e propaganda da Era Vargas. Bom, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.